Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vocês estão prestes aqui a presenciar uma das partidas mais incríveis da história do xadrez, pelo menos na minha opinião. Podem deixar depois a sua opinião também nos comentários, mas essa partida foi jogada em 1851, é uma pérola aqui do xadrez, jogada entre Ilya Shumov e Carl Friedrich von Jenisch. Eram dois jogadores da época, dois mestres soviéticos, tá? E esses mestres eram tidos os melhores do mundo na época. Então um era o quinto melhor do mundo, o outro estava no caminho. Então assim, são dois mestres aí do xadrez, tá? Não existia ainda a FIDE, não existia o título de grande mestre, mas a gente pode dizer que se existisse, eles seriam, né, os melhores do mundo na época. Vamos dar uma olhada, chega de enrolação. A partida, Ilya Shumov abre aqui a partida com E4 e temos aqui C5 pelo Carl. A defesa siciliana, portanto, D4, C por D4 e aqui cavalo em F3. Então gambitou aí um peão e o Carl faz o lance E5, faz uma provocação protegendo aqui o peão de D4, mas aparentemente o peão de E5 está desprotegido. E o Ilya Shumov, um jogador aí, um dos melhores do mundo, faz um blunder aqui, faz um erro grosseiro e faz o lance cavalo aqui por E5. Por que esse lance é um blunder? Até se você quiser dar pausa e tentar encontrar uma maneira de castigar esse lance, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o lance jogado aqui pelo Carl, que foi o lance dama em A5. Esse lance vem com cheque e vai capturar o cavalo na sequência. Então aqui no lance 4, as pretas já vão ganhar peça, né? Pendurou peça logo no começo. E aí, o que fazer? Abandonar ou não? O Ilya Shumov decide que não vai abandonar. E eles, depois então de dama em A5, cheque, segue com B4, aqui é o seguinte, você escolhe, ou você captura o meu cavalo, ou você captura aí o meu peão, mas eu vou abrir um pouco de espaço aí para minhas peças. Já vi que eu vou perder mesmo, então vou complicar, né? A partida seguiu aqui com bispo por B4, cheque, bispo D2 cobrindo, bispo por D2, cheque, cavalo por D2 e agora depois de algumas trocas aí de peças, além de tudo conseguiu trocar a peça aqui, o Carl, agora ele captura aí a sua peça extra com dama por E5. E nessa posição o Ilya Shumov não abandona e segue firme. Vou jogar, né? Aqui bispo D3 protegendo aí o peão central. Vou jogar com uma peça a menos. Cavalo aqui em F6 pelo Carl. Aqui roque e roque simplesmente. E agora o Ilya então decide que é hora de atacar. Afinal de contas, as brancas têm uma peça a menos, mas essas peças aqui ainda não estão desenvolvidas. Será que as brancas vão conseguir? Não dá tempo para as negras jogarem? Vamos ver. A partida seguiu aqui com F4 atacando a dama. A dama vem para C5 em segurança e agora E5 atacando o cavalo, ganhando espaço, abrindo também a diagonal do bispo. A partida seguiu com o cavalo em D5 e pasmem. Pasmem, nessa posição o Ilya Shumov enche o peito de coragem, já com uma peça a menos e vai para o all-in, vai para o tudo ou nada aqui na posição com o lance bispo por H7, né? O que é uma peça a menos para quem já está pior no material, né? Então aqui bispo por H7, cheque, tentando expor o rei adversário, rei por H7 e agora dama em H5, cheque, rei G8, resposta forçada e cavalo em E4. O bacana é que esse lance vem com o tempo aqui sobre a dama, a partida seguiu com dama por C2, esse lance é importante para ficar guardando a casa de H7, senão as brancas poderiam jogar cavalo G5 com a ideia de dar a dama em H7 checkmate. Então dama por C2 evita o ataque aqui, protege a casa de H7. A partida seguiu com torre de A em E1, protegendo aí o cavalo. E aqui o Carl segue com cavalo em E3, olha só que lance, né? Atacando aqui a torre, ameaçando o checkmate. E o que fazer nessa posição? O Ilya, que já está com duas peças a menos, sacrifica a troca agora, sacrifica a qualidade com torre por E3. A partida segue com D por E3. E aqui então o Ilya Shumov está jogando com uma torre a menos e um bispo a menos aí na posição. E ele segue com um lance muito forte aqui na posição, que é o lance dama em F5. Esse lance aqui ameaça cavalo em F6 cheque, ganhando a dama aqui do Carl na sequência. Então a partida seguiu com dama em E2, evitando isso. E agora, mais um lance valente aqui do Ilya Shumov. Ele faz o lance cavalo em F6, cheque. Olha que loucura isso. G por F6, E por F6. E agora as pretas
vamos fazer o quê? Vamos fazer uma contabilidade rápida aqui, né? As brancas estão com uma dama e uma torre, né? As pretas têm uma dama, duas torres, duas peças menores. É muito material a mais. No entanto, mais uma vez eu repito, essas três peças aqui continuam não jogando, né? E o pior, o rei das negras está exposto, tá quase levando checkmate aqui. As brancas estão com sequência aí, ameaçando uma sequência de checkmate. E as negras não tem como se defender. Olha só, essa dama não consegue segurar, não consegue voltar aí para defender na posição. Não adianta também tentar tirar a torre. Não dá tempo, vai levar checkmate. O próprio peão aqui de D7 está esmagando, né? Por exemplo, não foi o lance jogado, mas por exemplo, se tentasse tirar a torre, simplesmente dama G5, seguido de dama G7 e dama G8. Olha o peão aqui, não deixando o rei escapar, né? O próprio peão. Interessante demais, então, a posição. Depois de ir por F6, o que jogaram? Então, o que adianta aqui? As negras, parece que as brancas estão melhores, com tanto material a menos aí, parece que as brancas conseguiram virar esse jogo, uma virada histórica. A partida, então, é difícil ter que defender. Aqui não dá, na verdade, para defender. As pretas encontram um recurso aqui, o Carlos então vai começar a devolver material. Ele faz o lance dama C2, que pelo menos se a dama vier em G5 cheque, a dama volta aqui para G6, né? Um lance que defende, mas é um lance que entrega a dama. Tudo bem, para quem está com tanto material a mais, vão tentar, né? Então a partida seguiu com dama por C2 e agora D5, finalmente esse lance da casa de D7 naquela sequência. Então o rei já ganhou uma casa de fuga. A partida seguiu com dama D3, agora D4 protegendo o peão e dama em B5. Esse lance é muito forte, essa dama quer entrar aqui na casa de G5. A partida seguiu com torre em D8, agora sim, né? O rei vai poder escapar aqui se a dama vier para G5 com cheque. Mas o Ilha tem outros planos aqui, ele segue com torre F3, uma subida de torre, não se preocupando aqui com a fileira do fundo, esses peões passados e conectados. O importante é querer dar checkmate aqui nesse rei. A partida seguiu com bispo em F5, tentando criar um bloqueio aqui, ganhar um tempo, na verdade, depois de dama entregando um pouco mais de material aí, né? O barco tá afundando, tá jogando a comida fora, tá jogando os mantimentos. A partida seguiu com dama por F5 e agora cavalo C6. E nessa posição o Ilha faz um lance muito forte, que é o lance dama C5. Esse lance tem a ideia de cortar a casa de fuga do rei e seguir com sequência de checkmate aqui. Por isso que nessa posição o Carl aí abandona aí a partida, por incrível que pareça. Acredite se quiser, a imortal da virada no xadrez aí em 1851, uma partida entre os melhores jogadores do mundo da época, um blunder logo na abertura. Pode acontecer, isso acontece até hoje entre grandes mestres, inclusive. Pode acontecer, é raro, mas acontece. E aqui uma virada, gente. Olha só que impressionante, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e vejam só, né? 92,4% de precisão aí pro Ilha, né? Ele errou no começo e depois não errou mais. Foi jogando lance bom, lance brilhante, ó, com direito a lance brilhante e tudo, né? E o adversário se perdeu. Se a gente olhar o gráfico, as pretas aqui realmente ficaram melhores, né, na partida. Depois perderam a mão aqui. O sacrifício do bispo jogou a vantagem lá embaixo de novo. As brancas fizeram um sacrifício maluco lá em H7, mas as pretas se perderam e as brancas fizeram essa virada histórica. Fantástico, né? Vamos lá analisar no tabuleiro o que aconteceu aí. Onde é que o Carl perdeu a mão aí? Ele estava melhor, né? Bom, não tem nem o que falar aqui. O lance bispo por H7 é o maior blefe da história aqui do xadrez, mas acabou dando certo, né? Esse aqui é um blefe, esse daqui não funcionaria, as pretas têm como se defender, mas é difícil, né? O xadrez é um jogo psicológico também. A partida seguiu com rei por H7, e aqui dama em H5 cheque, rei G8, né? Cavalo E4, dama por C2, até aqui correto. Torre de A em 1, cavalo E3, e aqui torre por E3, D por E3 e dama em F5, né? E aqui, pessoal, o lance jogado então foi dama E2, evitando aqui o sacrifício do cavalo perdendo a dama, né? Mas na verdade, por incrível que pareça, então, nessa posição, as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a esse ataque imortal das brancas e deveriam ter jogado. Acredite se quiser, o melhor lance das negras aqui é dama por E4, entregando a dama. E ficando com essa posição aqui, as pretas então teriam aqui uma torre e duas peças menores pela dama contra outra torre aqui, né?
teria jogo, as pretas se segurariam, poderiam seguir aqui com torre em E8 e o jogo vai embora, né? O jogo vai embora, claro que ainda é uma partida perigosa, esses peões são perigosos e tudo mais, mas aqui as pretas têm os tempos para se defenderem, né? E conseguem se segurar no jogo, então faltou essa visão, ele não iria imaginar, né? Ele não iria imaginar que depois de dama E2 ainda viria cavalo em F6, né? Uma paulada dessa. Agora, tem umas pérolas escondidas aqui nessa partida, pessoal. Aqui, depois de D por E3, dama F5 foi um lance muito forte, foi inclusive considerado aqui o lance brilhante da posição, tá? Qualquer outro lance o computador considera que perderia. Mas eu fui mais a fundo, botei aí essa partida em engines mais parrudas, computador dedicado, e descobri uma pérola aqui, um atalho nessa posição, né? Se fosse no videogame seria um Warp Zone, alguma coisa nesse sentido, né? Encontrei uma pérola aqui nessa posição, que seria também o lance cavalo aqui em F6, acredite se quiser, seria possível esse lance. Essa linha seria forçante, porque o rei não tem para onde ir. Teria que seguir com G por F6 e daí F5, bloqueando aqui a dama adversária. Iria para uma sequência forçante aqui, agora a torre tem que sair daí para dar casa para o rei, senão tá vindo sequência de checkmate também com subida de torre e tudo mais. Então, por exemplo, tá? A6 aqui só para mostrar a ameaça das brancas. Aqui seguiria E por F6 com a ameaça aqui de sequência de checkmate, não tem como evitar, tá bom? Então, por isso que nessa posição aqui as pretas teriam que jogar a torre D8 e aí poderia seguir com E por F6, dama C5 e aqui evitando então a sequência de checkmate, né? Então aqui a dama poderá cobrir em F8 depois de dama G5, né? Dama G7 e dama G8, a dama vai poder ir lá para F8 cobrir o checkmate, tá? Então esse lance seria forçado. E aí poderia seguir com rei em H1, saindo aqui dessa diagonal, E2 atacando a torre, torre em E1 e aqui D5, dando uma casa de fuga para o rei, abrindo o bispo, lance natural. E aqui, acredite se quiser, nessa linha, a engine continua achando que as pretas estão melhores e tudo mais. Em algum momento ela descobre que as brancas estão ganhas aqui, mesmo com tanto material a menos, e aparentemente as pretas se soltando, né? Mas aqui seguiria com dama G5, rei F8, torre por E2, ameaçando o mate. Vejam que a dama das negras não teria cheque na fileira do fundo. A partida teria que seguir aqui com o bispo em E6, tentando bloquear aqui a coluna E. E depois de F por E6, então rei em E8, tentando partir em fuga para o rei. E aí teria mais um lance fantástico aqui, que seria torre C2. Olha que maravilha, tentando desviar a dama dessa diagonal, né? Se dama por C2, e aí viria a dama em G8 com checkmate. Maravilha essa posição. As pretas teriam que jogar a dama em B4, mantendo a dama nessa diagonal. E aí depois de rei por F7, cheque, rei por F7, as brancas teriam uma sequência de mate aqui, pessoal. Com dama G7, cheque, rei E6, torre E2, cheque, rei em F5, G4, exclama, né? Aqui as pretas poderiam jogar a dama por G4, mas depois de torre em F2 está caindo a dama. Tá? E as brancas, por conta do rei exposto, as brancas estão melhores. Seria o melhor lance aqui, mas se as pretas quisessem continuar em fuga, teria checkmate com rei F4, por exemplo, dama em H6, cheque, rei F3, dama em E3, cheque, rei por G4, torre G2, cheque, rei F5 e uma caçada agora ao rei, jogando ele de volta com torre em G5, cheque, rei por F6, dama E5, cheque, rei F7, torre G7, cheque, rei F8. Não o blunder aqui, hein? Cuidado, essa dama tá segurando essa casa. Teria que jogar dama em F6 primeiro e depois de rei E8, dama em F7 com checkmate. Bonito, né? Bonito, uma pérola também escondida aqui na posição. Então, o lance dama F5 foi o lance brilhante da partida, mas também existe um tesouro escondido aqui, que seria essa sequência de cavalo em F6 diretamente. Bonito, né? Bonita demais essa partida, cheia dos tesouros, cheia dos segredos aí, lance brilhante, uma virada histórica. Eu gostei demais, espero que vocês também tenham gostado dessa partida, tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!